Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom, Kevin? Tudo bom contigo? Tudo na medida do possível. Tamo indo. Pela graça, né? A gente se prossegue porque Cristo é bom. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Kevin é uma bênção. Vocês são jovens de Deus. E hoje eu queria deixar uma breve reflexão, uma meditação sobre as Escrituras Sagradas, né? Queria que os atentassem um pouco para este momento, porque quando Deus fala conosco, o homem se derrete. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Depois de ter vencido tudo, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça. Versículo 15: Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Meus irmãos, quando nós lemos esta passagem, nós temos em mente toda aquela pregação que a gente ouviu sobre vocês precisam estar firmes, você era prego, o inimigo batia em você, mas agora você é martelo, bata no inimigo. Você agora que tem o poder de Deus, pisa na cabeça da serpente, bate no diabo. Mas eu queria aqui trazer uma outra interpretação rápida sobre este texto. Paulo escreve esse texto mais ou menos no ano 60, 61 depois de Cristo. Essa é uma das cartas que ele escreve quando ele está na prisão, em Roma. E quando Paulo escreve cingivos, pois, de toda a armadura de Deus, ele está fazendo uma menção ao livro de Isaías, capítulo 59, versículo 10, quando Isaías profetiza dizendo que o Senhor havia procurado na terra homens que pudessem ser justos, homens que pudessem ser intercessores. Mas a Bíblia diz que Deus, procurando estes homens, não achou. E por falta deles, a Bíblia diz que Deus se vestiu dele mesmo da justiça. Ele se vestiu dele mesmo com a verdade, como se fosse uma couraça. E quando Deus se reveste da couraça, ele faz as suas ações por amor a ele mesmo. Ele tem misericórdia, ele tem piedade, por causa da sua própria verdade, porque ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E por causa disto, Deus tolera o pecado em você, porque ele ama. Deus tolera a maldade do seu coração, porque ele é amor. E por causa da sua justiça, porque ele é amor e justiça, por causa da sua própria justiça, ele doou o seu próprio filho, para que todo aquele nele cresça, tivesse a vida eterna. Então, quando Paulo está falando cingivos da armadura de Deus para que possa resistir às ciladas do diabo, eu lembro aos anos 100, 200 e 300 após da igreja primitiva. A história conta que as ruas de Roma iluminadas com os corpos dos mártires que eram colocados nos postes e queimados. A história conta que eles eram colocados amarrados nos rabos. Os cavalos passavam, arrastavam eles e os seus corpos eram dilacerados por causa do arrastão pelas ruas. A história conta que eles eram colocados em touros, amarrados, e o touro descia a escada gigantesca a ponto do seu cérebro ser dilacerado, moído, até que a parte, o cerebelo saísse. Então, quando Paulo fala cingivos da armadura de Deus para que possais resistir, ele está dizendo quando o diabo for vos tentar a ponto de tirar a vossa vida, vocês estejam revestidos da armadura do poder de Deus, para que vocês caem inabaláveis, para que quando o diabo venha tirar as vossas vidas, vocês estejam como testemunha fiel e não neguem o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! E ele continua dizendo, porque a luta não é contra carne nem sangue. Meus irmãos, nós vemos que na atualidade, o governo mundial, não só das
coopera para que a igreja caia. Nós vemos que na atualidade a mídia, a educação, o governo, como eu já citei, a cultura coopera para que a igreja caia. Mas Jesus de antemão falou: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia, porque eu vos dou um poder que é maior do que qualquer potestade, porque eu vos dou um poder que é maior do que qualquer cilada do maligno. Vocês pisarão em serpentes e não morrerão, em escorpião e não sofrerão dano, porque eu vos dou o poder. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, que possamos ser revestidos da armadura de Deus. Eu quero, para finalizar aqui, deixar aqui um testemunho de um homem chamado Inácio, que quando estava prestes a ser jogado no Coliseu para ser moído pelos leões, ele, cheio do Espírito Santo, cheio do poder, ele disse: agora que eu começo a ser discípulo, nada me importa, nem as coisas visíveis ou invisíveis, contanto que eu ganhe a Cristo, que venham quebrar de ossos, que venham triturar do meu corpo, que eu venha a ser despedaçado. Eu sou trigo de Cristo. Eles vão me moer, mas eu sou o trigo do Senhor e pão. Aleluia. Meus irmãos, este é o evangelho que o Senhor Jesus nos ensina. Muitas vezes, jovens que terminam seus relacionamentos deixam sua fé. Já que não me der, já que o Senhor deu ele ou ela, eu também não quero o Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. O que você ama mais? As promessas de Deus ou o Deus das promessas? Que você possa refletir nisto e que o Senhor possa colocar essa palavra no seu coração. Não precisa de guerra. Crente não vive em guerra com o seu irmão. Crente não vive com o seu pastor. Você é trigo, você é escolhido pelo Senhor. Crente é ovelha, crente é Senhor. E Deus é amor e a sua justiça. Meus irmãos, que possamos ser testemunhas fiéis. Possamos ser obreiros aprovados, revestidos da armadura de Deus. E que Deus vos abençoe, que abra ainda mais o vosso entendimento, porque o Senhor vos convida a orar, porque o Senhor vos convida a se aprofundar na palavra, porque o Senhor vos convida a intimidade, não só trabalhar para Ele, se aproximar dEle, porque Ele vos ama e tem um propósito para cada um. Que Deus vos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Em nome Amém.